Olá. Já se perguntou qual é a ligação secreta entre, por exemplo, uma montanha e um pássaro? Hoje vamos explorar exatamente isso, a conexão invisível entre o palco do nosso planeta e os atores que vivem nele. Para começar, uma pergunta simples. O que realmente diferencia uma floresta tropical cheia de vida de um deserto silencioso? Se a primeira coisa que veio à mente foi a chuva ou o calor, a resposta completa é bem mais profunda do que isso. A resposta está toda aqui, nestas duas palavras. Elas são basicamente as regras do jogo para toda a vida na Terra. Vamos mergulhar neste universo fascinante. A melhor maneira de entender isto é com uma metáfora. Pensem no mundo como um grande teatro. A geodiversidade é o palco, a estrutura, o cenário, o chão. A biodiversidade são os atores, todas as plantas e animais que atuam nesse palco. E o mais importante, um não existe sem o outro. Vamos aprofundar um pouco. Geodiversidade é a incrível variedade do nosso mundo não vivo. Pensem nas rochas debaixo dos nossos pés, nos minerais que alimentam o solo, no desenho das montanhas e no percurso de um rio. É, literalmente, a fundação de tudo. E a biodiversidade? Bem, esses são os atores do nosso espetáculo. É a impressionante teia que conecta todas as formas de vida, desde a mais pequena bactéria até à baleia azul, passando por cada planta e animal que conhecemos. Ok, então já conhecemos o palco e os atores. A grande questão agora é como é que eles interagem? De que forma é que o palco, a geologia, dita como será a peça? A relação é muito direta. O mundo não vivo estabelece as regras para o mundo vivo. Como diz aqui, o solo, o clima e a água é que determinam que tipo de vida pode existir em cada lugar. A geologia define o ecossistema. Simples assim. Vamos a um exemplo prático. A Amazónia é uma explosão de vida, uma vegetação exuberante. Porquê? Porque a sua geodiversidade, um solo rico e um clima úmido, criou o palco perfeito para esta biodiversidade toda. Agora vamos para o extremo oposto, o deserto do Atacama. Aqui o palco é radicalmente diferente. Solo salgado, rico em minerais, quase sem água. O resultado? A vida é rara e teve que se especializar de formas incríveis para sobreviver. Dois palcos, duas peças completamente diferentes. Agora, vamos focar em lugares que são verdadeiros tesouros do nosso planeta. Lugares onde a concentração de vida é tão espetacular e única que a sua perda seria uma tragédia insubstituível. Estes lugares são conhecidos como hotspots de biodiversidade. E o que os torna tão especiais é uma combinação perigosa. São regiões que abrigam vida rara, que não se encontra em mais nenhum lugar e que, ao mesmo tempo, está sob uma ameaça imensa. Os números aqui são simplesmente impressionantes. Olhem só para os Andes tropicais, 45 mil espécies de plantas. E o mais incrível é que quase metade, 20 mil, são endémicas, ou seja, só existem naquele lugar. A Mata Atlântica e as florestas da Guiné seguem este mesmo padrão de riqueza extraordinária. Então, estamos a falar de três gigantes. Os Andes tropicais, o maior hotspot do planeta. A Mata Atlântica, no Brasil, um santuário de vida animal. E as florestas da Guiné, cruciais para a biodiversidade de toda a África. Infelizmente, estes palcos tão vibrantes estão em grave perigo, e a ameaça vem das nossas próprias atividades, que estão a exercer uma pressão insustentável sobre estes ecossistemas vitais. A ligação é direta e muito clara. Atividades como a agricultura intensiva, a mineração e o crescimento das cidades levam, inevitavelmente, a consequências como a destruição de habitats, a degradação do solo e, no final, colocam as espécies em risco de extinção. Este gráfico revela a dimensão global da crise. Olhem para a África. Uma perda de 66% da biodiversidade. É um número avassalador. E mesmo a América do Norte, com uma das perdas mais baixas, ainda enfrenta uma redução preocupante de 20%. Mas o que é que esta perda significa no nosso dia-a-dia? E mais importante, ainda há esperança? Vamos agora olhar para o custo humano desta crise, mas também para as soluções que nos dão motivos para acreditar. Muitas vezes esses problemas parecem distantes, mas não são. O caso da seca do Rio Negro em 2023 é um exemplo poderoso de como a degradação ambiental afeta diretamente as pessoas. Antes da seca, o Rio Negro era o coração pulsante das comunidades ribeirinhas. Era a sua autoestrada, o seu supermercado e a sua fonte de água potável. Uma verdadeira artéria de vida. E depois, o rio simplesmente desapareceu. O leito ficou seco, os barcos encalhados, a pesca terminou. A água tornou-se um bem escasso.
Isto não é uma abstração, é uma crise humana real, nascida de uma crise ambiental. Mas cenários como este não são o fim da história. Pelo contrário, estão a inspirar uma mudança. Por todo o mundo, pessoas e governos estão a agir, e os esforços de conservação começam a dar frutos. E temos exemplos inspiradores. A Costa Rica tomou a decisão corajosa de proteger mais de 1/4 de todo o seu território. No Brasil, estão em marcha projetos incríveis para restaurar a Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do mundo. 25%. Vamos parar um momento para pensar neste número. É uma demonstração incrível de compromisso com a proteção do seu palco natural e dos atores que nele vivem. Mostra que é possível. E tudo isto leva-nos a uma última questão. Se a geodiversidade é o palco e a biodiversidade são os atores, nós também fazemos parte deste elenco. A pergunta que fica é: que papel vamos escolher? Seremos os vilões que destroem o cenário ou os heróis que protegem a magia do espetáculo? A escolha é nossa.